Boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer poder falar para vocês, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre algumas soluções para empresas que estão em distress, né? Como venda de ativos, venda de UPI, que é uma particularidade no caso de recuperação judicial, e o próprio M&A, né? É difícil você vender uma empresa no distress, mas geralmente você consegue fazer uma cisão e vender parte dela. Então a gente vai explorar um pouquinho isso. Antes da gente falar um pouquinho do distress M&A, eu queria passar com vocês quais são os efeitos da crise que nós vivemos hoje, né? Só recapitulando bem resumidamente, nós vivemos uma situação macro de alta inflação, alta taxa de juros, desvalorização cambial, redução dos investimentos em infraestrutura, perda de confiança, perda de poder de compra dos consumidores. Hoje a gente vê um momento de inflação baixa, mas não porque nós estamos com uma estabilidade econômica, mas justamente porque a gente perdeu o poder de compra aqui dos consumidores. É até um pouco perigoso dizer que a gente está estável, né? A mesma coisa a gente fala assim, pô, Rafael, mas a taxa de juros está baixa. Não está baixa. A concentração bancária, a restrição do crédito, leva com que, apesar da gente ter um juros real baixo, a gente tem um alto spread bancário, né? E também a gente tem uma queda de demanda interna e uma queda do PIB. Qual que é o cenário que essas empresas vivem hoje, né? É um cenário de alto custo de capital, uma estrutura de capital inadequada, muitas vezes alta alavancagem, perda de fluxo de caixa operacional, às vezes até negativo, perda de competitividade, aumento do pedido de recuperações judiciais e, consequente, perda de valor no mercado. Pô, cenário ruim, situação ruim, mas será que, em cima disso, será que não tem uma tendência no mercado? Sim, o mercado ele vai se adaptando. Então, a gente vê cada vez mais empresas e credores buscando soluções em conjunto. Hoje um problema de liquidez na empresa não é só problema da empresa, é um problema também no banco, porque ele não vai receber, né? A partir do momento que isso vira um problema sistêmico. Aumento das oportunidades de deals no turnaround, ativos com preços atrativos, principalmente ativos industriais baratos. Necessidade, vou até trocar aqui, necessidade para o surgimento de investidores com novo perfil, investidores com apetite de risco para distress, com estruturas de garantias mais sofisticadas e alternativas, investidores que conseguem estar adaptados a todo esse cenário aqui. Portanto, cada vez mais necessária uma necessidade de abordagem especializada em recuperação de crise. Bom, quais são as características do M&A? Quando eu falo M&A aqui, não é só fusão e aquisição, tá? Estou querendo toda a cadeia de venda de ativos, depois a gente vai falar um pouquinho de exemplos de ativos a serem vendidos numa empresa em reestruturação. Então leia-se aqui qualquer tipo de venda de ativo, tá? Esse M&A de empresas em distress, ele precisa ser rápido. Por que rápido? Porque uma empresa em reestruturação, ela perde valor com o tempo e muito valor. Então tem que agir rápido aqui, porque você tem um deal, tanto na ponta do investidor, ou como você sendo o assessor, ele pode estar valendo 10 aqui, passou 3 meses, esse mesmo ativo está valendo 5. Tá? Focado. Por que focado? Você tem que sempre buscar desse deal destravar algum valor oculto. Nunca vai ser óbvio aqui qual que é o valor da empresa ou qual que é o valor do ativo. Tá? E para isso você precisa de algumas competências. Sempre pensar fora da caixa. Investidores. Opa, foi? Agora está melhor. Qualquer deal aqui, você precisa acessar investidores não convencionais. Cada negócio que você prepara é um investimento específico para um investidor específico. Isso implica ser uma estrutura tailor-made. Ela é feita para aquele investidor, para aquele momento, para aquele tipo de estrutura. Tá? As teses de investimento, elas não são as teses tradicionais, são teses com elevado potencial de retorno. Você precisa mostrar os valores ocultos nessa operação que você está preparando ou que você está apresentando no mercado. E geralmente, né, 80% das vezes, o valor está aqui, ó, na análise de potenciais sinergias do ativo que você está disponibilizando à venda. A due diligence, né, a diligência desse investimento também ela é uma diligência que tem que ir um pouquinho além, ela tem uma particularidade própria.
preciso detalhar quais são as causas que levaram a empresa para essa crise e quais são as possíveis soluções. Mapear e precificar todas as contingências. Por quê? Porque se você não souber todas as contingências, você não vai conseguir decidir a melhor estrutura de investimento. Tá? Isso, de novo, tanto na ponta do investidor como do assessor. Implementar os quick wins. Às vezes, algumas ações rápidas, baratas e criativas destravam muito valor para a operação antes de você realizar uma venda. Criar um plano de integração e antecipar as potenciais sinergias. Isso você faz para cada investidor que você vai visitar. Cada investidor vai ter uma potencial sinergia com o ativo que você está disponibilizando à venda. Tem que ter um plano de negócio. Né? Nesse plano de negócio, você precisa mostrar a viabilidade desse processo de reestruturação que você vai enfrentar. Como é que faz isso? Pega todos os seus principais value drivers, estressa isso aqui, faz diferentes cenários e mostra que mesmo em cenários estressados, o teu plano de reestruturação para de pé. Se você estiver vendendo, o comprador do outro lado com certeza está fazendo isso. Se você estiver falando, se você for comprador e fizer isso, obviamente você vai se dar a mão lá na frente. E uma provisão realista para liquidez de curto e longo prazo. Quando você vende um ativo, esse ativo ele precisa ser desmontado, precisa ser transportado, você precisa, talvez você precise reativar alguma planta que esteja fechada, você precisa de liquidez para poder ativar uma nova linha de produção, capital de giro, etc. Então você tem que ter uma previsão bem realista aqui, qual que é as necessidades de liquidez no curto e no longo prazo. Tá? E, finalmente, você precisa de uma negociação criativa. O que significa isso? Você não pode negociar a posição. Né? A gente não está negociando o valor. Eu pago 6 vezes EBITDA aqui. Não. Minha empresa aqui, se passar por esse processo de restauração, ela vale pelo menos 20 vezes EBITDA. Não, aqui você negocia solução. Conciliar os interesses da empresa. Quando a gente vê a empresa aqui, são todos stakeholders, porque às vezes você está negociando com a diretoria da empresa, alguns fornecedores, os principais bancos e o investidor ao mesmo tempo, conciliando o interesse de todo mundo, porque às vezes o próprio investimento que você está preparando não para de pé se você não tiver um plano de refinanciamento ou uma boa vontade dos credores. Então aqui é uma negociação de resultado, né? Não uma negociação de posições. E qual que é o perfil desse investidor, né? Como esse investidor de distress pensa? Tá? Se você pensar que os padrões convencionais do mercado, o valor de uma empresa é medido pela geração de caixa dela, aí vocês estão num projeto, tanto querendo comprar quanto querendo vender, e a empresa que vocês estão analisando, ela perdeu sua capacidade de geração de caixa, significa que o mercado inteiro isso aqui não tem valor. Porém, se você é um investidor experiente em estruturação, você vai identificar os valores ocultos, vai identificar essas potenciais sinergias e criações de valor, você vai identificar uma estrutura, de repente, em que você consegue aproveitar o crédito fiscal, e você sabe exatamente quais são os riscos envolvidos e quais são as soluções possíveis para a empresa, seja mudando o mercado, criando um mercado novo, etc. Com isso, você vai negociar de maneira criativa estruturas inovadoras para justamente conseguir ter as garantias necessárias para proteger o capital desse investidor, gerar a liquidez necessária, porque todo investidor quer saída e retorno. Então, isso aqui é um mandamento básico. Todo investidor em distress, ele quer primeiro ver se o capital está protegido, senão ele nem olha, ver se tem liquidez, que ele precisa ter saída, aí sim ele vai olhar ver se o retorno é atrativo para o perfil de risco do negócio. Com isso, quais são os tipos de ativos que a gente pode vender numa empresa em distress, né? Às vezes oportunidades rápidas, às vezes oportunidades um pouquinho mais estruturadas. Ativos obsoletos. Ou você acumula, vira um acumulador, ou você leva para leilão. O que são esses ativos aqui? Máquina e equipamento depreciado, linha de descontinuidade, equipamento de escritório, estoque de baixo giro, qualquer coisa que só está ocupando espaço ali
para limpeza e armazenamento. Como que você pode vender isso aqui? Pô, melhor dos mundos é o quê? Pô, eu estou te devendo, pega aqui meus computadores velhos. É difícil, né? Quem aceitar isso. Tentar vender para fornecedor, isso aqui funciona. Tá? Ou perguntar com o cliente, às vezes o cliente está com interesse de verticalizar alguma parte da operação dele, você tem uma boa oportunidade ali para vender para ele. Ou perguntar com algum prestador de serviço, né, que já terceiriza com você. Aqui tem um caso, aqui tem um caso interessante que eu participei, que era um hospital. E o hospital ele estava com um número de leito baixo, ele tinha uma alta ociosidade tanto na lavanderia quanto na alimentação deles, né? No refeitório. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os equipamentos da lavanderia, encontraram uma outra lavanderia da região, venderam essa lavanderia, né? Esse foi um projeto que a gente estava participando, e tinha um acordo, né? No começo ele pagava com participação do uso do equipamento. Aí tinha um acordo que conforme fosse aumentando, a lavanderia pagava para o hospital e tinha ainda uma bonificação para lavar as peças do hospital de graça. Com isso, o que aconteceu? Ele pegou um equipamento que era só custo ali, desativou toda a área da lavanderia e enviou para o negócio que passou a virar receita. Né? Não conseguiu fazer isso, joga para um leilão, não conseguiu leilão, você queima pelo valor que der. Né? Isso aqui é óbvio se você tiver uma situação de caixa mais apertada, mas assim, ativo obsoleto você vende, não guarda. Unidade de negócio. Sempre quando vocês entrarem numa empresa, ou nós analisarmos uma empresa, pensa na empresa como se ela fosse um edifício. Ela tem vários andares e cada andar é um pedacinho dela que pode virar uma unidade de negócio. Unidade de negócio aqui é desde do imóvel até a marca que a empresa possui. Tá? Então, uma empresa que faz suco de laranja, por exemplo, ela tem a marca do suco de laranja, ela tem a fazenda, ela tem a operação da venda da laranja e ela tem a própria planta que faz o processamento do suco. Né? Então, são várias unidades de negócio. Então, me deparei com uma empresa em distress, identifiquei, né, as áreas de negócio. O que eu faço? Bom, vamos priorizar as áreas. Primeiro, as áreas, unidades de negócio que fogem do core business da empresa. Estão fugindo, está demandando recurso, não faz muito sentido, vamos colocar a venda. Unidade de negócio pouco rentáveis, mas que para outros donos pode ser que elas se tornem rentáveis, elas tenham mais sinergia. E lógico, em último caso, em caso de necessidade, você vende uma unidade de negócio lucrativa. Né? Mas aqui você só vai fazer isso se você precisa fazer, precisa de um caixa para evitar uma liquidação da empresa. Né? Obviamente, você tem que sempre, para qualquer operação dessa que você vai fazer, avaliar as sinergias com o comprador e a perda de sinergia na empresa que está vendendo a unidade. Tá? Aqui, mesma coisa. Você pode vender a unidade de negócio para pagamento de algum credor, de dívida. Também é difícil fazer isso, mas em RJ a gente vai ver mais para frente que funciona bem. Tá? Tentar vender para investidor estratégico, isso aqui geralmente é a melhor saída, porque é o investidor estratégico é o que vê mais valor nessa operação, principalmente por causa da sinergia. Dependendo do tamanho dessa unidade de negócio, você vai atrás do assessor financeiro. A gente está vendendo uma unidade de negócio de leite em pó. Será que não é melhor eu falar direto com um especialista do setor de leite em pó? E sempre analisar cuidadosamente as propostas, ver quais são as garantias de recebimento. Não adianta você vender uma unidade de negócio, você vai receber em 10 anos, com 2 anos de carência, né? sem garantias. E qual que é o impacto, né, de você vender uma unidade dessa no longo prazo? Marca e patente, segue a mesma lógica. Então, marcas criadas, só que não utilizadas, isso aqui a gente vê muito. Quando a gente entrar numa empresa, sempre dá uma olhada no registro de marca, ver quais marcas estão utilizadas, que isso aqui, às vezes, é uma marca que com o tempo ela perde muito valor, mas que naquele momento ela pode salvar o caixa da empresa, ela pode ter valor para alguém. Marcas com baixa margem ou giro que não fazem sentido manter na empresa. Em último caso, você pode arrendar a marca, né? Faz um sales leaseback. Patente segue esse mesmo racional. E agora,
uma marca que funciona, que gera muito resultado na tua empresa, só em último caso, né? A mesma coisa na unidade de negócio aqui, né? Só em último caso que você vai vender essa marca para poder fazer frente a um caixa. Tá? Aqui, parecido também, tá? A única observação que vocês precisam ficar atentos aqui é que o comprador da marca ele pode ser acionado em caso de falência. Tá? Então, se vocês estiverem na ponta do investidor, se vocês estiverem comprando uma marca, tem que tomar cuidado no caso de falência, porque o juiz ou o administrador judicial pode chamar o comprador e falar assim, ó, seguinte, agora essa marca pertence à massa falida, a gente vai tentar chegar num acordo aqui para como compor... A marca como se fosse um ativo. A marca como ativo. A marca como ativo. Eu vou passando um exemplo no final, aí eu dou esse exemplo para vocês. Linha de produtos funciona exatamente igual à marca, tá? Então são linhas de produtos com baixa margem, linhas que podem consumir muito capital, ou, por exemplo, uma linha que não tem a penetração nenhuma no mercado, ou você acabou de montar essa linha de produção, não está fazendo sentido. E, em último caso, você pode licenciar, né, com a sua marca e pagar royalties para o comprador. Né? Mesma coisa, aqui no caso de falência, a linha de produtos, ela pode ser, o comprador da linha pode ser acionado no caso de falência. Carteira de clientes. Aqui é um ativo pouco explorado, que esse aqui, sim, se você não olhar logo no início do processo de estruturação, é capaz de você perder. Tá? Então, analisa, separa qual que é a carteira de clientes com baixa margem e pouco representativos ou mal pagadores. Aqui tem mercado para tudo isso. Tem o mercado de quem gosta de cobrança, dos mal pagadores. Às vezes um cliente com baixa margem aqui faz total sentido se ele for anexado numa outra empresa, com uma outra carteira de clientes ou até com outro produto. Vender um segmento de clientes específico, de não clientes, disperso. Aqui, como exemplo, você tem você é um escritório de cobrança, você tem vários bancos na sua carteira e, de repente, você não quer trabalhar mais com algum banco, esse banco está te explorando, não está te pagando, está te devendo, você vai lá e vende só esse banco. Né? Então, você vende um segmento específico. E esse processo aqui é importante você conduzir com o mínimo de ruído possível para o cliente, porque senão isso aqui o valor vira zero. Você não volta atrás mais e quem está comprando vai querer mais também. Tá? A venda de carteira de clientes ela funciona muito para estratégicos ou concorrentes. Tá? Isso aqui sim tem que fazer um estudo bem profundo de qual que é o impacto no longo prazo. Isso aqui faz, como você está queimando uma carteira de clientes, que é seu recebimento futuro, isso aqui faz sentido se você receber à vista. Né? Não adianta você vender a prazo uma carteira de clientes. Usualmente, ela vem com cláusulas de não compete, né? Não concorrência, aqui geralmente 10 anos, né? E mesma coisa, igual marcas, o comprador da carteira pode ser acionado no caso da falência. Tá? Mas quando eu digo acionado também não é para assustar muito não, né? Geralmente é acionado, você negocia com o administrador judicial, com todo o recurso recolhido tanto da marca, como receita com essa carteira de clientes, vai para pagar os credores da falência, né, da massa falida. Terceirização de operações, né, processos. Aqui, vale a pena falar de novo do hospital. Né? Lembra que eu falei que o hospital, que eles pegaram, venderam a lavanderia, os equipamentos da lavanderia, fizeram um acordo com a lavanderia e o refeitório. O refeitório foi feito um acordo com um restaurante da região. Toda a comida do restaurante era produzida no refeitório, que abastecia o hospital, abastecia 2 hotéis da região e mais um outro hospital. Ou seja, de novo, um serviço que era custo, que estava com 90% de ociosidade, passou a virar uma receita. Por quê? Porque você vendeu a operação. Você fez o outsourcing da sua operação, você terceirizou a sua operação. Ao invés de simplesmente terceirizar, você também pode vender contrato de longo prazo. Né? No caso, se você quiser quase fazer um spin-off, né, de uma área da tua empresa, aí aqui a gente pode fazer operações com call center, back-office, manutenção, entre outras. Né? Aqui a ideia é escolher o prestador pelo maior valor, o maior retorno que ele te dá,
porém tem que considerar a qualidade do serviço, porque no longo prazo é a tua marca que vai pro brejo, né? Aqui também funciona para operadores estratégicos, né? Hoje o mercado está bem maduro quanto a isso. Tem até, outro dia apareceu para mim ali, tem uma empresa alemã que ela é especializada em terceirização de medição de coisas. Então, paquímetro, tá, etc. São pessoas que entram nas empresas e ficam fazendo medições. Então é um mercado bem avançado aqui, tá? Tem bastante oportunidade. Analisar também as propostas, ver as garantias de recebimentos, tem que ter muita atenção nos níveis de serviço, e a precificação usualmente é o valor, né, o valor presente dos contratos de longo prazo. Tá? Por fim, mas não menos importante, essa aqui talvez seja uma das melhores saídas aí, né, intermediárias, que é você fazer o sales leaseback, né? Você vende e aluga de volta. Isso aqui funciona muito bem com planta, fábrica, qualquer ativo que seja imóvel ou até móvel grande, como embarcações, veículos. Qualquer ativo você consegue fazer um sales leaseback. Você vende para o investidor financeiro e aluga em seguida. Isso é uma fonte, isso aqui sempre é utilizado como uma fonte alternativa de financiamento, e as taxas sempre são mais atrativas no sales leaseback do que você pegar um capital de giro no banco, né? E sales leaseback, você pode ter um direito de recompra no final, geralmente são contratos de 10 anos, pode ter até de 20, depende, né, de quem está comprando de você. Aqui são investidores especialistas no mercado imobiliário, geralmente, tá? É bom ter um assessor especialista, você vai precisar fazer uma avaliação desse imóvel. O comprador, o investidor, ele pede um avaliador que passa nos critérios deles, e a precificação desse ativo é sempre 60% do valor do mercado. O que significa isso? Quando você faz uma avaliação do ativo, ele vai dar uma avaliação de liquidação forçada. Isso geralmente dá 60%. Então qualquer investidor ele só vai te dar o dinheiro a valor de liquidação, ou seja, 60% do bem. Tá? Pode ser mais vantajoso com o pagamento da dívida, então você pode fazer um sales leaseback em forma de uma dação de uma dívida. E só tem que ficar atento, né, no seu modelinho ali, que o que era investimento passa a virar custo de operação. Então, o teu EBITDA abaixo, você não pode entrar num loop pior ainda. Tá? Aqui são, eu falei agora um pouquinho a venda de ativo tradicional, e aqui eu vou falar agora de uma regrinha especial quando a empresa está em recuperação judicial. A lei de recuperação e falências, ela tem no artigo 60 a previsão da formação de unidades produtivas isoladas. O que é uma UPI? UPI ela é uma unidade, pode ser uma fábrica, pode ser um imóvel, pode ser uma marca, uma fábrica, um imóvel, pode ser uma linha de negócio, pode ser qualquer ativo que se enquadra como uma unidade produtiva. Tá? Carteira de clientes. Essa unidade, essa UPI, ela tem que ser prevista no plano de recuperação judicial. Se você não previu no plano de recuperação judicial de início, você tem que chamar de novo os credores, chamar o administrador judicial, prever um aditivo nesse plano de recuperação judicial e aprovar entre os credores. Tá? Se estiver no plano de recuperação, por isso que é importante, quando vocês estão envolvidos no processo de recuperação judicial, já prever tudo que é UPI, tudo que é ativo que pode ser vendido lá na frente, já deixa ali para ser aprovado de uma vez, tá? Porque chamar os credores de novo não é muito fácil. Elas precisam ser avaliadas, então precisa ter um perito contábil, uma opinião, um legal opinion, uma opinião técnica, um avaliador aqui, e acompanhadas pelo administrador judicial, então tem que ter um valor, porque eles seguem a mesma regra, você não consegue vender essa UPI por menos que 60% do valor de avaliação. Tá? Você precisa dar uma destinação dos recursos oriundos da UPI, nesse plano, então geralmente é para pagar os credores, mas os credores podem aprovar qualquer outra coisa. Você fala que você vai usar o recurso da venda UPI para abrir uma nova linha de produtos ou investir no capital de giro da empresa e os credores aprovarem, está aprovado. Tá? A Assembleia é soberana. E aqui vem o grande tchan da UPI.
o objeto da alienação ele fica livre de qualquer ônus. Hoje, se você fizer qualquer venda de qualquer ativo, né, de marca, você fica sujeito a passivos fiscais e trabalhistas, por mais que você não tenha nada a ver com isso, né? Como a venda via UPI ou a compra via UPI é feita num leilão e aprovada por uma assembleia de credores, você interrompe esse passivo. Né? Quais são os... O comprador está falando. O comprador. Então, ou seja, você consegue vender mais... O comprador se beneficia dessa blindagem. Exato. Você... mas o vendedor ele se beneficia também porque uma que ele consegue vender com segurança, consegue um valor um pouco maior do que se ele estivesse simplesmente liquidando esse ativo. Né? E o comprador, óbvio, compra algo mais barato sem qualquer passivo. Quais são os requisitos para não ter essa sucessão aqui? Você tem que ter a menção no plano de recuperação judicial. Tá? A empresa, não adianta a gente vender todos os ativos da empresa VOPI e não sobrar nada e todos os funcionários forem mandados embora. Não, você precisa manter a atividade social. Então, você precisa provar isso para o administrador judicial e para o juiz, o Ministério Público vai lá e meta você. Tá? E a venda pública, como eu disse já anteriormente, é uma venda via leilão. Tá? Em caso que eu participei, Estevão estava junto também comigo, na época da EVIX, alguns de vocês talvez até conheçam, foi o caso da LBR. A LBR era dona de diversas marcas, entre elas ela tinha a concessão da Parmalat. Tá? Ela foi comprada pelo grupo GP Investimentos e ia ser a próxima Ambev do leite. Só que aí foi crescendo e tudo deu errado. Né? Ela enfrentou uma queda no preço de leite, começou a ter crise de imagem, porque as margens já estavam apertadas. Ela estava sofrendo ali tanto com a bacia leiteira quanto com os supermercados e distribuidoras. Aí vem, leite adulterado, menos 15% do faturamento. Estratégia, a gestão foi ineficiente, muitas fábricas. Na época aqui ela foi formada com 29 fábricas, tá, espalhadas no Brasil inteiro, tinha desde do Nordeste, Norte, Rio Grande do Sul. E a estratégia de consolidação não funcionou. Né? Ficou muito grande e ficou muito ineficiente. Pediu recuperação judicial. Na recuperação judicial tinha uma prévia venda das UPIs. Era um pouco diferente do que foi feito, de como foi a venda. Aí foi rodando a recuperação judicial da empresa. A empresa estava se mantendo, né, até que funcionando, até parecia que essa recuperação judicial veio uma nova denúncia de leite adulterado no leite Parmalat ainda. Eu estava nesse projeto, não foi adulterado o leite, tinha 11 laudos mostrando que o leite não foi adulterado, mas só a crise da imagem que saiu na televisão caiu mais 20% de faturamento. Isso foi suficiente para a empresa falar, vixe, não dá mais. Não conseguia pagar mais os credores do plano de recuperação judicial, vamos ter que liquidar a empresa, né? Aí sentou todo mundo na sala, o que a gente faz? Quebra a empresa, fala, o que a gente faz? Não sabe fazer. Então, vamos vender as UPIs. Mas como que a gente vende as UPIs? Vamos reformular todas as UPIs aqui. Então, as UPIs elas foram feitas, justamente a gente mapeou o mercado e foi criando as UPIs conforme a atratividade que ela ia ter, né? Então a gente teve o UPI, está faltando o número 1 aqui, está faltando uma da... Bom, uma das UPIs que não está aqui é a UPI do leite Parmalat, era a concessão da marca. Tinha a UPI que era só planta, teve uma UPI que era planta e marca, 2 plantas e marca, teve uma UPI que era só marca, teve uma UPI que era só o terreno, só a localização, e teve uma UPI que era inclusive até uma fábrica desativada. Tá? Então fomos para o mercado, separamos os potenciais compradores. Na época, para vocês terem uma noção... Uma pergunta. Só, desculpa, a UPI ela só pode ser criada no âmbito da RJ? Só na RJ. Só na RJ. Sim. E ela pode fazer parte do core business? Pode. Pode. Você só precisa... Você não vai estar esvaziando muito. Você só pode deixar e provar que o que você está deixando, isso aqui é o caso da Parmalat, né? Claro. Esse 14, da LBR, desculpa.
Ela fez 14 UPIs e sobrou uma atividade que era 10% do que ela tinha antes. Só que esses 10%, somado com os créditos fiscais que ela tinha, etc., dava para ela pagar toda a dívida trabalhista, dava para ela cumprir com o plano e ainda dava para pagar a dívida fiscal. E outra, os credores têm que aprovar também, né? Os credores têm que aprovar. Então, se eles aprovarem, o dinheiro vai para eles. Não, então, mas apesar, isso é importante sim, e tem uma observação importante, às vezes quando os credores aprovam, o Ministério Público olha e fala assim, você está de brincadeira, né? Você está botando na naba do fisco aqui, aí ele mesmo impede, né? A Parmalat a LBR foi esse caso, tinha uma dívida fiscal grande, porque a gente conseguiu provar que o crédito fiscal fazia frente com a dívida fiscal, então o Ministério Público ficou uma boa. Vocês têm noção, isso aqui foi, quando a gente reformou a UPI, teve que chamar os credores, né? Você pode fazer o processo de leilão via carta fechada ou pode fazer um processo aberto, no auditório. O administrador judicial resolveu fazer aberto, ele gostava de mostrar, né? Pra vocês terem uma noção, no ano seguinte ele virou presidente da OAB. E foram 7 dias de leilão, 7 dias de assembleia, né, passando a diligência, análise, tudo de cada uma das UPIs para os credores, cada um dos credores, não, desculpa, dos investidores, né, dos potenciais interessados, cada um dos potenciais interessados apresentou sua proposta, quem que era, como que era, quais eram os benefícios, teve questionamento dos credores para finalmente no 7º dia ter a votação. Na votação, a Lactalis, que é a detentora da marca Parmalat lá fora, era na época, né? Retomou a Parmalat, ficou com essas UPIs aqui, foi a maior compradora, porque gerou o maior valor. A Arc Medical aqui, na verdade, levou essas 3 UPIs aqui como dação em pagamento. Na verdade, isso aqui era uma factory que estava dentro da LBR. A dívida estava tão grande que ele recebeu em forma de UPI. Aí teve essa Colorado, a Vicop e até uma cooperativa aqui que levou uma das UPIs que ela ficava, uma das plantas, né, que ficava do lado, né, era vizinha da cooperativa. Então isso aqui é um grande caso, e foi um sucesso, né, porque a venda das 14 UPIs levantou 531 milhões de reais, botou o plano em dia, a LBR, eu acho que até hoje funciona, os 10% dela, está lá recebendo seus créditos fiscais, está pagando. Nenhum emprego foi perdido, porque as UPIs foram vendidas para operadores estratégicos, inclusive esse aqui que era a Factory está operando. E aqui é também um ótimo exemplo de como você fazer uma venda estratégica, porque para cada um desses daqui, a UPI valia muito mais, né? A Lactalis, que é a detentora da marca da Parmalat lá fora, ela estava desesperada, e se o meu concorrente pegar a marca Parmalat, ela fez um bid altíssimo aqui pela marca. Né? E é isso, senhores. Tem algum tempo? Como é que está agora? Bom, 2 minutos. Se quiserem fazer 2 perguntas, posso fazer? Vai lá, Chico. Uma por minuto. Não, estou brincando, podem ficar à vontade. Você como investidor ou buscando negócios dentro de negócios estressados, né? Aqui no consultor financeiro, negócios ativos estressados principalmente, o que você vê que o mercado tem para oferecer, o que falta no mercado para oferecer para que isso aconteça com mais frequência no Brasil? O mercado ele tem muitos ativos baratos. Tá? Então, falta o quê? Falta o pessoal acessar esses ativos baratos com uma solução fora da caixa. Né? Geralmente, o mercado ele vai atrás do papai e mamãe, né? Mais crédito, mais crédito via factoring, via queimar algum ativo aqui. Poucos vão atrás de uma operação mais estruturada. E para melhorar mesmo, a gente precisava ter, a gente quase chegou lá, né? Tá na MP agora da liberdade econômica, a gente tinha lá um artigo que liberava debênture para limitada, né? Aí vetaram isso, não foi dessa vez. Mas a gente precisa, alguns investidores com mais apetite a estruturas de garantias mais exóticas, né? Consigam fazer operações mais tailor-made. Isso aí está aumentando cada vez mais. Então, assim, na minha opinião, o mercado está melhorando. Para esse tipo de operação. Então, assim, são oportunidades. Ativos baratos e investidores interessados. Tem outro caso aqui, estava até comentando, que era uma planta, que a planta saiu por R$1.
Pô, mas o comprador ganhou o quê? O comprador, ele tinha no balanço dela 14 milhões de reais, né? A planta marcada no ativo por 14 milhões de reais. Na hora que ela foi passada por R$1, ele deduziu 14 milhões de reais e conseguiu o crédito fiscal de 4 milhões de reais. Então, ou seja, saiu para 4 milhões, quem comprou por R$1. Né? Então, assim, tem muita oportunidade aqui nesse mercado. Tá? A sua empresa só compra distress? A minha empresa estrutura investimentos com foco em distress. Às vezes a gente compra. Esse caso dessa empresa aí, dessa fábrica de R$1, foi a gente que fez. Aí a gente também estrutura para outros investidores. Às vezes o ticket é alto, né? Tem que juntar fundos. Tem fundos especializados nisso, em distress. Tem fundos de private equity também que são especializados em distress. Né? E turma muito boa, bem especializada, tá? A gente tem grandes também, o BTG tem a Enforce, você tem a Jive, então você tem vários fundos aí que são especializados nisso, tá? Mas mais de crédito, né? Não compra ativos, compra. Starboard, compra crédito e às vezes faz uma operação estruturada com ativo. Tem... Posso? Claro? Na sua visão de mercado, a UPI hoje, em processo de recuperação judicial, ela está sendo um atrativo para o investidor ou eles estão preferindo fazer uma operação de aquisição fora do âmbito da recuperação judicial? Porque, ao meu ver, a recuperação judicial da UPI ela te dá uma segurança maior para o comprador, mas eu tenho visto falar no mercado que tem muitos investidores não querendo fazer essa operação por conta do processo de recuperação judicial, preferindo fazer fora. Então, depende. Né? Se a empresa já está em recuperação judicial, a recuperação judicial ela não é uma alternativa, não é uma ferramenta. Aliás, ela é uma ferramenta, mas por uma falta de alternativa. Se você não tiver opção, você pede recuperação judicial. A recuperação judicial é um processo caro, dolorido e ele destrói valor. Então, muitos estratégicos interessados, eles não têm interesse que a empresa entre em recuperação judicial, jogue a marca, relacionamentos com fornecedores lá para baixo, até com funcionários, deprecia ativo, etc., para comprar um pouco mais barato. Eles preferem fazer uma operação direta. Mas, no caso da LBR, que era uma empresa que já estava em recuperação judicial, aí sim funciona e funciona muito bem. Tá? Isso aqui, a UPI, é uma ferramenta dentro de uma recuperação judicial. Vocês têm que sempre estar acompanhando isso, né? Boa! Isso.